Tem um hobby meu, assim, que às vezes vira hiperfoco, que, enfim, sempre é interesse especial e que eu tenho desde criança, mas quando era criança me era uma frustração. Era uma frustração muito grande e às vezes ainda é, mas que eu queria compartilhar, que é o seguinte: eu gosto muito de fazer pintura em tela, e eu uso tinta acrílica, tá? Principalmente pelo cheiro e tal, enfim. Apesar de às vezes me irritar que ela, tipo, seca em 2 segundos. Enfim, voltando. Aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero mostrar uma tela que eu tava fazendo. Porque, assim, no início eu odiei muito. Mas é que, assim, o que aconteceu? É uma tela grande e que a primeira coisa que eu fiz foi enrolar um barbante nela, né? Depois de fazer o fundo e tal. Porque eu queria ver, assim, tipo, a minha ideia era fazer uma coisa mais abstrata. Guria, você vai cair. Era fazer uma coisa assim mais abstrata, e daí eu queria ver como que ficaria, tipo, tirando, assim, esse barbante e tal. Qual que foi a minha ideia, né? Tipo, dificuldade de escolher cores e tudo mais, aí tive a ideia de pegar 2 cores aleatórias e fazer, tipo, algo abstrato, alguma forma, enfim, com essas 2 cores. Mas aí, assim, essa ideia, ela foi se alterando conforme o tempo. Eu vou mostrar esse quadro, assim, ele não tá pronto ainda, tá? Inclusive, assim, que nem eu falei, né, no início eu tava detestando, e agora que ele tá, tipo, semi-pronto, assim, semi-organizado, até as partes que eu achei horrorosas, eu tô gostando. De maneira geral, este é o quadro, e daí, assim, pra eu saber as informações certinhas das tintas, eu fui anotando aqui qual que eu tinha usado e tal, pra eu saber. E daí, assim, que nem eu falei, né, ele foi se construindo conforme o tempo passou, e que foi assim: eu não tinha iniciado com essa ideia, mas conforme foi passando, eu passei a dividir, tipo, o quadro meio que no meio, e pra cá as cores escuras, pra cá as cores claras. A ideia sempre foi fazer 2 cores meio juntas, assim, e esse caos, assim, esse daqui foi o primeiro que eu fiz e eu detestei. E eu tenho muita dificuldade de realmente, tipo, sobrepor as cores de modo que fique degradê e não, tipo, completamente marcado, tá? E aí, uma das minhas ideias, né, que sempre foi, na verdade, no decorrer do quadro, é, tipo, entre as 2 cores diferentes, fazer alguma coisa que eu ainda vou ver. Mas, enfim, eu queria mostrar por quê. Porque, assim, quando ele tava, tipo, sei lá, com umas 4, 5 formas, eu detestava e eu não queria olhar pra ele, eu não queria mais mexer. Depois eu falei, cara, não, vamos continuar, né? E continuei, e agora eu gosto, assim, que nem eu falei, tem essas partes feias, tipo, esse triângulo, coitado. E o mais triste é que, tipo, é azul e vermelho, as minhas cores favoritas. E, enfim, e daí, tipo, do nada, assim, como eu falei, ele foi se construindo. Eu lembro quando eu fui fazer esse daqui, eu puxei ele pra cá. Mas daí eu olhei, todos os que já estavam feitos estavam passadas pelo barbante. Não sei se dá pra notar. Acho que dá, né, pra notar. Dá pra ver que tem um relevo ali. Todos estavam passados pelo barbante, e daí isso virou uma meta, que todos têm que ser passados pelo barbante, mesmo que seja só um pouquinho assim. Enfim, aí vou dar continuada, vou mostrar, talvez, se eu não esquecer, o resultado final. E enfim, que nem eu falei, eu detestei tanto no início, e agora eu gosto muito dele, mesmo os erros, mesmo coisa feia, mesmo tudo assim, meio esquisito. E daí, tipo, esse negócio do barbante, eu tava refletindo esse dia, tipo, parece meio que uma cicatriz no quadro, pode ser que pareça, né, e tal. Enfim, eu quero ver como que vai ser quando eu tirar, se eu conseguir tirar, né, que também tem essa opção, dele não sair. Enfim, eu acho que por enquanto é isso mesmo.